Obrigada, Ju. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início às atividades da noite, como de hábito pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, em que iniciamos as nossas atividades, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos nesta casa que nos acolhe, nesse ambiente fraterno, de irmãos encarnados e desencarnados que aqui vêm em busca da lição da noite e de se beneficiar da ambiência que a misericórdia divina nos proporciona nesse instante. Que saibamos deixar os nossos pensamentos receptivos a essa influência tão positiva que há de nos fortalecer para o enfrentamento do nosso dia a dia, das nossas dificuldades e dificuldades de um mundo tão violento em que vivemos, Senhor. Um momento tão difícil para toda a humanidade. Que a bondade do Mestre se faça uma vez mais entre nós, inspirando a nossa palestrante e atendendo a cada um nas suas necessidades e no entendimento da lição dessa noite. Que a presença de Jesus permita um trabalho em sua paz, essa paz que almejamos para este momento e para todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo da nossa irmã Ângela Graciela de Lírio Schroeder. Ângela é uma trabalhadora da doutrina espírita, pelo que eu li aqui, em tempo integral também. É natural de Ponta Grossa, reside em Curitiba desde 93. É vinculada ao Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no Alto da 15, o CEFA, onde atua como membro do Conselho Deliberativo, é diretora do Departamento de Comunicação Social Espírita e monitora de grupos de estudos e expositora doutrinária. Na Federação Espírita do Paraná, é coordenadora do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e também faz parte da equipe de guias da visita guiada à sede histórica da FEP. Profissionalmente é cirurgiã dentista e professora universitária. É casada e mãe de 2 filhos. Para nossa alegria, é ela que nos visita nesta noite. Queremos dar as boas-vindas e deixá-la com atributo. Bom trabalho. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, que nós possamos encontrar nessa casa de bênçãos tudo aquilo que a gente veio ao encontro na noite de hoje, seja uma palavra amiga, seja uma prece, seja um passe, o que for. O tema que me proponho a conversar com vocês é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele está presente na minha vida e tenho quase certeza que na vida de vocês também está. Eu vou falar sobre a dor em nossas vidas. Então, se você não tem dor na sua vida, não tem sofrimento, não tem problemas, pode ir para casa, pode desligar o aparelho, o computador, porque essa palestra não é para você. Agora, se você, como eu, se identifica com sofrimentos, com dores, com desafios que muitas vezes nos derrubam, né? Mas, como diz, não é importante quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente tem força para levantar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque você já parou para pensar em algum momento desses de aflição, o porquê da existência da dor, do sofrimento em nossas vidas? Por quê? Talvez num daqueles momentos de grande dor, de grande aflição no coração, que a gente sente aquela angústia no peito, você tenha pensado e perguntado para Deus, Deus, mas por que isso? Por que comigo?
o que te trouxe à casa hoje? Uma vez nos nossos grupos de estudos fizemos esta pergunta na casa. Você veio à casa espírita por amor ou pela dor? Adivinhe o que ganhou disparadamente? A grande maioria de nós, esmagadora maioria, veio à casa espírita por causa da dor, de algum sofrimento. Ele pode se expressar na vida particular, na vida a dois, problemas familiares, problemas de relacionamento, o emprego, a falta da saúde. Muitas vezes essa dor em nossas vidas vai mudando ao longo do nosso existir. O que é certo, como diz um escritor espírita que eu gosto muito, Leon Denis, no livro A Dor, o problema da dor, o problema do ser, do destino e da dor, que ele tem um capítulo, quase no finalzinho desse livro, se não me engano é o 13º capítulo, que ele fala justamente sobre a dor. E lá ele deixa bem claro que tudo que vive neste mundo, seja natureza, seja um homem, seja animal, sofre. Tudo. Só que nessa mesma frase, esse escritor espírita, Leon Denis, coloca que o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus formou os seres. Se a gente analisa isso, parece uma certa contradição horrível, né? De repente, ele criou por amor, mas todos nós sofremos. E como que essa dor entrou no nosso caminho? Porque a gente observa que a dor segue passo a passo a nossa existência. Às vezes ela permanece quietinha, nos espreitando. Às vezes ela se mostra mais fortemente em um determinado momento. E nesses momentos nós nos perguntamos, e essa é a reflexão da noite de hoje, por que existe a dor? Por que tudo o que vive neste mundo sofre? Será que essa dor, esse sofrimento pelo qual você está passando, ela é uma punição ou é uma expiação? Como dizem alguns, a gente escuta muito isso, né? Que nós estamos pagando, que nós estamos expiando as nossas faltas. Se é reparação no passado, será que é um resgate, de repente, de alguma falta que a gente cometeu? Então a dor, ela faz presente, ela caminha lado a lado conosco. O próprio Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Mas a gente esquece da segunda parte, né? Felizes os aflitos, porque serão consolados. Então, apesar da dor fazer parte da nossa existência, e muitas vezes ela nos impulsiona ao aprendizado, a voltar os nossos olhos para aquilo que realmente tem importância, a gente tem que lembrar que, apesar dela existir, Cristo nos disse muito claramente que nós seremos consolados. Então, apesar de sofrermos, não vai faltar esta consolação. Eu gosto muito de, falava antes da palestra com meu amigo aqui, gosto muito do português. Então, normalmente eu vou buscar o que significa uma palavra. Então, se você for pegar a palavra sofrimento, a palavra aflição, e for procurar um dos grandes dicionários da língua portuguesa, você vai encontrar lá uma definição que só de ler a definição você já fica aflito. Porque vai dizer que é um sentimento moral produzido por um grande sofrimento, por uma dor, por um desalento, por um desânimo. Mas não é essa definição que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. Eu quero compartilhar o que significa aflições, sofrimentos, dores na visão espírita. Como nós espíritas encaramos esse tipo de acontecimento inevitável em nossas vidas. Na verdade, as aflições são nada mais, nada menos que oportunidades que nós temos de reajuste perante a lei de Deus. Só que para eu poder tirar proveito dessa oportunidade, para eu poder fazer bom uso dessa oportunidade que me visita, é necessário que eu compreenda o porquê acontece e aceite. Então, talvez um dos pensamentos que teremos que nos conduzir na noite de hoje seja justamente esse: entendermos o porquê sofremos, para que possamos aceitar e dele tirar melhor proveito.
Porque muito claro está escrito que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Aí você pode parar nesse momento e pensar, eu saí de casa na noite de hoje para ouvir isso que cada um tem o que merece. É exatamente isso que a doutrina espírita vem nos dizer. Quando as coisas estão indo em ventos favoráveis, como nós falamos, quando o sol está brilhando, quando as coisas estão boas na vida da gente, boa na vida da gente, é tão bom saber que cada um tem o que merece. Puxa, estão merecendo coisas boas. O difícil é entender que nós merecemos aquela tristeza, aquela aflição, aquele sofrimento. Mas aí eu vou lembrar um filósofo que eu gosto muito, se chama Epiteto ou Epicteto, se algum quiser falar assim, que ele tem uma frase que eu tinha projetado um cérebro bem grande, então imagino um cérebro bem grande, e essa frase escrita embaixo: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Mas está dizendo que o meu sofrimento é imaginário? Não. Mas às vezes a gente imagina muito pior do que ele realmente é. Você quer ver uma coisa? Vocês têm filhos? Teu filho saiu passear, saiu viajar, tá? Uma festa. O telefone seu toca. 2 da manhã. O que vocês pensam na hora? Alguém vai pensar assim, alternativa A, meu filho ligou para dizer que está se divertindo muito, está tudo bem, para eu não ficar preocupado? Ninguém pensou isso. Alternativa B, aconteceu alguma desgraça. Quem pensou nisso não pensou. Hoje a gente trabalha muito com celular, mas quando era jovem a gente tinha telefone fixo em casa. Se o telefone tocava depois das 11 da noite, 11h30, a gente já sabia que alguém tinha morrido, que era alguma desgraça. Porque a nossa imaginação é muito mais catastrófica. Quer ver um outro exercício? O nosso amigo contou que eu sou cirurgiã dentista. Se eu falar de dentista aqui, tem alguns que já vão se encolher. Se eu falar de fazer uma visita no dentista, alguns já vão escutar até aquele barulhinho da broca funcionando e o arrepio. Porque a nossa imaginação ela é muito pior do que realmente é. É isso que esse filósofo queria colocar para nós. Que as coisas são apenas o que nós imaginamos que são. O espírito Joana de Ângeles, que é psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela fala num livro chamado Plenitude, que é um livro inteiro que discute as causas, as origens, o porquê do sofrimento. Ela diz que o sofrimento é inevitável, mas o papel que nós damos ele no palco da nossa vida, nós temos como escolher. Então eu posso colocar o sofrimento como a estrela principal da minha vida e todos os holofotes, toda a atenção, todo o meu roteiro, todas as minhas falas são baseadas no sofrimento. Ou tudo bem, ele faz parte da minha vida, mas eu vou dar um papel para ele, nem secundário, eu vou dar um papel lá terciário, ele vai ficar quase lá no cantinho. Então isso eu tenho poder, eu não tenho como tirar ele do palco da minha vida, mas o papel, a importância que eu vou dar, eu tenho como fazer. E aí a gente tem como alguns instrumentos, digamos assim, para nos ajudar a passar por esses momentos de sofrimento. E um dos instrumentos é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando lá no seu capítulo 5 vai falar sobre as causas das aflições. E tem uma frase que diz assim, lá no Evangelho, que as vicissitudes da vida têm uma causa justa. E já que Deus é justo, essa causa também é justa. Então a gente tem que entender o porquê que a gente sofre, para a gente poder compreender e saber tirar o melhor proveito disso. Porque no próprio item das causas das aflições fala que muitas vezes isso remonta de outras épocas. Se a gente quiser ler um pouquinho mais, tem um livro chamado Céu e Inferno, que tem um capítulo falando sobre causas do Código Penal da Vida Futura. Lá vai falar 33 artigos explicando o porquê do nosso sofrimento, o porquê que ele nos visita e faz parte da nossa vida. Porque os mestres indianos nos falam que os sofrimentos são despertadores que nós temos. Então, eles são problemas que nos visitam, que o objetivo deles é dar realmente um chacoalhão para que a gente possa acordar para a vida, para que a gente possa despertar daquele torpor, daquele sofrimento o tempo todo.
Porque como habitamos, vocês já devem ter ouvido falar isso, com certeza, um mundo caracterizado de provas e expiações, um mundo que ainda está lá mais próximo dos mundos primitivos que dos mundos superiores. Quem habita aqui este mundo? Espíritos como eu, como você, como todos que aqui se encontramos, espíritos ainda retardatários, que ainda estão errando e aprendendo e caminhando e assim por diante. Então, a dor, o sofrimento é patrimônio de todos nós. Tudo aquilo faz parte do nosso aprendizado deste mundo de provas e expiações. Mas a boa notícia é que nós estamos escutando já há algum tempo que ele está evoluindo, ele está se transformando no mundo de regeneração, aonde o sofrimento não vai ser mais dominante, ele vai existir, mas talvez em menor porcentagem, com absoluta certeza. E aí a gente fica se perguntando, né? Se o sofrimento inevitável, se ele faz parte, será que esta dor é um bem ou é um mal? Alguém pode ter respondido que é um mal e outros um bem? Aí eu vou perguntar mais um pouquinho. Se é um bem, por que nós a consideramos indesejável? Ninguém quer passar pelo sofrimento. E se você respondeu que é no mal, por que Deus, que é justo, bom e misericordioso, permite que nos aflige? Já parou para pensar nessas perguntas, nas respostas dessas perguntas? Outra que eu já fiz lá no começo. Será que esse sofrimento, ele é uma punição ou é um castigo? Se é uma punição, por que atinge também pessoas que são boas e justas? Todo mundo conhece aquela pessoa que a gente fala, eu que venho do interior, a gente fala, nossa, fulana é tão boa, não tem mão para levantar para matar uma mosca, para fazer mal para alguém. Por que o sofrimento também visita essas pessoas consideradas boas? E talvez o grande aprendizado que a gente tenha que tirar da noite de hoje, da reflexão de hoje é, diante da dor, que atitude assumir? De revolta? Tem gente que briga com Deus, que fica de mal com Ele, não fala mais, não quer mais rezar, não quer mais nada. Será que essa é a atitude correta? Ou, pera lá, eu estou indo na casa espírita, me falaram que habitamos um mundo de provas e expiações, que a dor faz parte, então tá bom, tem que ser submisso, tem que ser resignado e deixar a coisa que é assim mesmo. Será que é essa atitude que temos que tomar? Porque o Evangelho, ele nos diz nesse capítulo 5, que toda dor, todo sofrimento pode ser visto por dois ângulos. Em vista da encarnação que eu estou vivendo, e em vista de uma outra encarnação. E aí, antes de discutir esses dois ângulos aqui, eu lembro de uma historinha mesmo, porque é uma história que a gente conta para criança, mas que ela tem um ensinamento tão bonito para nós já, crianças há um pouquinho mais de tempo. Não sei se vocês conhecem a história que se chama O Dedo do Rei. Talvez alguns sim, outros não. Vou contar rapidamente com as minhas palavras. Num reino não muito distante, vivia um rei muito bom, misericordioso, que tratava com muita bondade todos os seus súditos, os seus servos. E ele tinha, em especial, um servo muito amigo dele. E os dois tinham em comum que eles gostavam muito de caçar. Então eles saíam para o campo, para o mato, para a floresta, para fazer caçadas. Numa dessas saídas, eles estavam caminhando, conversando, e esse servo sempre falava para ele: meu senhor, meu rei, Deus é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, tudo está certo do jeito que está. E o rei desafiava esse servo, questionando: mas por que existem então guerras? Por que existe a peste? Por que existe fome se Deus é bom? Por que tanto sofrimento na humanidade? E o servo sempre explicando que Deus era bom, que Deus era justo, que tudo estava certo. Uma dessas caçadas, nessa conversa, eles se distraíram e não perceberam um animal feroz que pulou sobre o rei. E o rei, para se defender, colocou a mão sobre a sua face e o animal abocanhou a sua mão e acabou arrancando um dedo do rei.
E aí o rei sangrando, aí o servo já dominou o animal ali, e o rei sem o dedo lá, sangrando, machucado, fala, e aí, cadê a justiça de Deus? Você fala que Deus é bom, que Ele é justo, eu que cuido bem dos meus súditos, que faço isso, e numerou todas as coisas que fazia, como que Ele permite então que acontecesse isso comigo? E o servo falou, meu senhor, tudo está certo como está, Deus não erra nunca. Tem um motivo, Deus é bom e justo. O rei perdeu a paciência, voltou para o castelo dele, mandou colocar o servo lá no calabouço. Não quero mais ouvir essa história de que Deus é bom. Olha o que aconteceu, eu fiquei sem um dedo e ele é bom. Mas o rei gostava de caçar. Passou um tempo sem ele caçar, sem nada. E chegou um dia ele resolveu que ele ia. Sem o servo, né, porque ele estava no calabouço preso. Saiu, o rei não era muito bom de localização, não tinha GPS naquela época, não tinha Waze, nada. Ele se perdeu e acabou caindo numa região onde habitava uma tribo ainda muito primitiva, daquelas que ainda oferecem para os seus deuses sacrifícios humanos. Encontraram o rei, aquela tribo prendeu esse rei, não sabiam que era rei, não conheciam, eram bárbaros ainda. Só que o rei entendeu o que ia acontecer com ele, porque começaram a montar ali no meio uma fogueira, juntar lenha, um caldeirão, ele já entendeu que ele seria, no mínimo, sacrifício ou a comida da noite, né? E aí, falou, mas as pessoas não falavam a mesma língua, não adiantou nada as posses dele. Quando ele estava se encaminhando para o sacrifício, digamos assim, o cerimonial encarregado deu uma última checagem no rei e observou que ele não tinha um dedo. Falou, não serve, mandou soltar ele, porque como que eles iam oferecer em sacrifício para os deuses dele um ser imperfeito, um ser que estava aleijado, faltando um dedo. Mandaram soltar e o rei soltou, foi solto. No longo caminhar ao retorno para o seu castelo, ele começou a lembrar daquilo que o servo falava. Que Deus era bom, que Deus era justo, que tudo estava certo. E ele viu que ele ter perdido o dedo daquele dia permitiu que ele não perdesse a vida. E aí bateu aquele arrependimento, porque o que ele fez com o servo querido dele? Enfiou no calabouço, há mais de um ano. Chegou lá, a primeira atitude dele foi ir até o calabouço, mandar soltar o servo e se desculpou. Porque ele tinha realmente entendido que tudo estava certo, a bondade de Deus. E pediu, me desculpe, meu servo, por ter te prendido isso aquilo. Você tentou me explicar e eu não entendi. E aí o servo falou, meu Deus, meu rei, tudo está certo como está. Não, mas olha, eu te deixei um ano preso aqui. Tudo está certo, Deus é muito bom. Se o Senhor não tivesse me deixado preso aqui hoje, eu teria ido caçar com o Senhor. E como eu tenho todos os meus dedos, eu não seria solto, eu teria sido morto. Então Deus é muito bom, justo com todos nós. Com essa pequena história que nós contamos para as crianças, o que eu quero ilustrar para a noite de hoje? Que às vezes aquela pontinha do dedo que a gente sofre, aquela coisa não é nada, se ela nos poupa a vida qual? Do corpo? A nossa vida espiritual, porque somos espíritos habitando um corpo que tem data de validade. Mas o mais importante é que às vezes vão algumas partes desse corpo, mas que a gente mantenha o nosso espírito saudável. Que talvez esse seja o grande ensinamento que temos na casa espírita. Por isso, a gente falar sobre dor e tentar entender o porquê sofremos. E como disse no Evangelho, sofremos por dois motivos. Em vista da encarnação atual ou em vista de uma outra encarnação. Quem é do interior sabe que a gente fala, né, quando acontece um monte de coisa ruim, a gente fala assim, devo ter jogado o quê? Pedra na cruz, alguém já me fala isso? Eu essa semana devo ter jogado pedra e ter dado 2 cuspidas, né? Porque o tanto de coisa que aconteceu, a gente tem esse costume de dizer. Mas veja bem, se em vista de uma encarnação atual, a gente tem que ver e se fazer algumas perguntas. Aliás, né? A espiritualidade já nos alertou, 90% dos nossos sofrimentos nós estamos pagando por coisas que nós fizemos nesta vida. 10% somente de outra. A gente sempre acha que é de outra vida, né? Mas se a gente achar que é desta encarnação, quais as perguntas que devo me fazer? Então lá no Evangelho, não estou inventando nada, está tudo escrito lá.
Em caso de uma doença, o que a gente vai perguntar para nós mesmos? Será que eu não me descuidei da alimentação? Nós conversávamos aqui sobre diabetes, hipertensão. Será que eu faço os exercícios que o médico manda? Como do jeito que ele me fala? Seguir aquela dieta? Fiz toda a fisioterapia que ele foi recomendada? A gente vai ver que, na maioria das vezes, a gente se dá alta por conta própria e não segue todos os conselhos. Aí a dor nos visita. No caso de um filho nosso, fazer escolhas erradas, será que eu dei a devida educação para aquele moleque? Será que eu dei a devida atenção para aquela minha filha? Cuidados necessários, conversei, tive tempo para ouvir? No caso de uma desavença familiar, sei que ninguém que está aqui e nem quem está assistindo tem problemas de desavença, briga com irmãos, briga com sogra, isso aí a gente só ouve falar. Mas vamos supor no caso de uma desavença familiar, será que não fui eu a pessoa que foi injusta, que semeou a discórdia lá na família com um comentário? Então se veja que muitas vezes nós sofremos na encarnação atual por atitudes nossas. Continuando no Evangelho, em vista de uma encarnação passada, lá está muito claro, escrito assim: se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado duramente ou com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, se foi egoísta ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado até do necessário. E se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Só que veja bem, nem sempre o homem é punido nesta vida ou completamente punido por uma coisa que cometeu aqui. Não é que ele toma lá da cá. Às vezes a gente retorna, tem uma grande dívida, porque algum momento da sua vida você pode pensar, bom, se na minha vida não tem nenhuma grande desgraça, então eu devo ter sido pelo menos, mais ou menos bonzinho, negativo. Pode ser que você tenha sido tão ruimzinho e que agora você está ganhando 1, 2, 3 encarnações para aprender um pouquinho mais, para se fortalecer, para daí começar a conseguir pagar as dívidas que você teve lá atrás. Então nem sempre a gente é punido imediatamente, mas só no momento em que nós entendemos o porquê e estamos aptos a resgatar estas faltas que porventura teremos cometido em outra existência. Eu vejo que algumas pessoas me perguntam, principalmente em grupo de estudos, tá, como é que eu posso ser responsável por uma coisa, por uma falta que eu não lembro de ter feito? Ou você lembra o que fez na encarnação passada? Eu não lembro, graças a Deus, né? Então essa é uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, no número 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Eles dão uma resposta muito bonita, relativamente extensa, mas que resumindo assim, no fundo, bem no fundo, você sabe o que você fez. Porque é aquilo que você tem mais dificuldade em aceitar, em passar por aí. Então, um bom exame de consciência, uma visão para dentro de nós mesmos, nos possibilita que a gente veja o porquê a gente sofre. E, aliás, o porquê a gente sofre também foi uma pergunta que Kardec fez e está lá no Livro dos Espíritos, questão 258, por que a humanidade sofre? E aí a resposta, vocês podem até não concordar, mas olhem lá no Livro dos Espíritos que está escrito isso. Escolha das provas. Muitas vezes você escolheu passar por isso. Sério? Sério. Porque a gente quer de repente, diz que quando a gente retorna para o mundo espiritual, é como se um véu saísse dos nossos olhos. A gente consegue enxergar coisas que aqui nós não enxergamos, valorizar coisas que aqui não valorizamos. E aí nós, espíritos ávidos, querendo dar uma turbinada lá, um aceleramento na nossa evolução, aceitamos passar por determinadas provas em nosso próprio benefício. Só que daí, a gente tem que lembrar, mais uma vez, do Evangelho, capítulo 5, o bem e o mal sofrer. Porque se você passar por um sofrimento e não bem sofrer, ou pelo contrário, mal sofrer, de nada adiantou.
Lembro na nossa casa, muitos anos atrás, trabalhei somente 6 meses no atendimento fraterno. Às vezes tem atividades que não é pra gente. Eu escutar eu tenho dificuldade, falar não, falar eu gosto. Então escutar no atendimento fraterno tinha muita dificuldade, mas serviu como uma lição. Lembro que tinha uma moça que chegou lá muito brava com os 9 irmãos que ela tinha. Ela era a 10ª filha, tinha 9 irmãos, porque a mãe estava acamada, vítima de um AVC, e ela que cuidava da mãe, dava banho na mãe, levava a mãe no médico, fazia tudo, e os irmãos não ajudavam. E ela brigava com todo mundo, brigava com o marido, brigava com a vida, brigava com tudo. Por que só ela que tinha que fazer? Ela estava tirando um bem sofrer de todo esse sofrimento, ou ela estava mal sofrendo? A resposta, às vezes, é muito simples. De repente, os 9 irmãos não tinham comprometimento, não tinham dívidas com aquela pessoa que hoje habitava o corpo da sua mãe. E ela tinha. E a vida deu a oportunidade dela resgatar isso e ela não estava bem sofrendo. Então, sim, existe uma cartilha, bem sofrer e mal sofrer. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, nem todo sofrimento, como eu falei, é uma reação pura e simples do mal cometido. Muitas vezes, esses espíritos que nós somos, ávidos por progresso, escolhemos passar por uma vida penosa para que a gente possa se depurar mais rapidamente. E aí, o plano espiritual permitiu isso, porque nós já teríamos condições de ter sucesso. Porque nenhum de nós recebeu um plano encarnatório que pudesse ter mínima chance de fracasso. Nós reencarnamos com um plano para dar certo. Se não conseguirmos, como os próprios espíritos falam, muitas vezes o que nos falta é vontade, é determinação. E as vicissitudes, esses sofrimentos que passamos, como eu já falei no início, derivam de uma causa, e já que Deus é justo, essa causa também é justa. Eu gosto de uma frase também que Emmanuel fala, que a dor vem realizar a obra que não foi possível o amor edificar. Então, muitas vezes somos convidados a fazer determinada obra por amor e não ouvimos. Aí a dor bate a nossa porta para que a gente volte para aquele caminho, siga aquele caminho. Então, como enfrentar a dor? Talvez seja a grande questão da noite de hoje. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que as pessoas vivenciam as mesmas experiências de forma diferente. Para uma pessoa, vou falar uma coisa bem pueril, uma pessoa lascar uma unha é uma tragédia, para mim que tem unhas péssimas, não é nada. E assim é com tudo na vida. Por quê? Porque somos pessoas com maturidades diferentes. Idade, espiritual, emocional, várias coisas. Então nós temos que ter essa paciência uns com os outros. Essa postura que encaramos a dor depende muito do entendimento que cada um tem. E eu diria de mais 2 coisas muito importantes. Depende muito da nossa fé e depende muito da nossa resignação. Porque quando nós temos fé, sabemos que isso é transitório, que tudo passa e isso também vai passar, nós conseguimos ter resignação. Porque a resignação, segundo o espírito André Luiz, tem o poder de anular o impacto da dor e do sofrimento. Mas o que é ser resignado? É simplesmente cruzar os braços, aceitar que a dor faz parte, que todos sofremos? O que é isso? Na verdade, ser resignado é estabelecer uma relação de paz e harmonia com você e com o seu redor. É olhar um pouquinho para fora do seu umbigo e ao redor de você, vendo que tem pessoas que sofrem tanto quanto você, se não mais, e estão ali muitas vezes nos dando exemplo de maturidade, exemplo de como viver. Eu tenho uma imagem que não deu para a gente projetar hoje, que eu gosto muito de falar, mas eu quero que vocês imaginem. É uma vovozinha muito fofinha, bem de cabelos brancos, rostinho todo enrugado, cabelinho jogado assim. Ela está debruçada assim numa janela, olhando, triste. Por quê?
muitas vezes, neste período em que os cabelos começam a branquear, que a infância vai ficando para trás, os filhos já cresceram, já se realizou profissionalmente, as pessoas acabam ficando sozinhas. E nesta hora elas começam a repassar as suas vidas, o que fizeram, por que sofreram. Então, à medida que nós vamos justamente avançando, a gente vê que a gente tem mais tempo para trás e menos para frente. Que a gente tem mais dores do que alegrias. Aliás, todo mundo faz sempre isso. Todo mundo que está aqui hoje ou que está em casa escutando a gente, se você tem mais de 40 anos, levantou da cama, deu aquela espreguiçada, gostosa, não sentiu nenhuma dor, comece a rezar que você já desencarnou. Porque a dor vai fazer parte da nossa vida. É uma dor nas costas, é uma dor no ombro, é uma dor... Algo a gente vai ter. Se você não tiver nada, comece a rezar porque desencarnou. E quando a gente já está com o cabelinho branco ali, né, a gente já vê que a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Então, é o bem de sofrer. Não basta simplesmente sofrer para que a gente possa evoluir, tanto moral quanto espiritualmente. Mas é preciso que a gente saiba encarar esse sofrimento, tirando de cada lição um aprendizado. Porque o que acontece com o aluno quando ele não aprende a lição? Espera lá, vou reformular a frase. O que acontecia com o aluno quando a gente era criança? Porque agora mudou, né? Quando a gente não aprendia a lição, a gente reprovava de ano, não reprovava? Hoje a coisa eles vão passando, né? Mas normalmente quando o aluno não aprende, ele repete a lição. E aí, se aquele sofrimento volta a acontecer na sua vida, passa um tempo, acontece novamente, se pergunte, qual a lição que eu não tirei da primeira vez, que esse sofrimento me visitou mais uma vez para eu poder aprender? Algum aprendizado tem. Vamos aprender de primeira para evitar os sofrimentos. Eu tenho um conjunto de imagens que talvez você já tenha visto. É uma chargezinha que tem lá uma pessoa carregando a sua cruz no caminho. Já viram essa imagem? A pessoa está lá carregando a sua cruz, ela vai andando e para, que acha que a cruz dela está muito pesada. Olha para o lado, aquele está caminhando, parece que sem sofrimento, olha para o outro e resolve reclamar para Deus. Deus, a minha cruz está muito pesada. Eu posso cortar um pedaço da minha cruz para ela ficar mais leve e eu continuar caminhando? Como Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos cortar um pedaço da nossa cruz. Aí eu vou lá, serro um pedaço da minha cruz e continuo a minha caminhada. E aí eu vou tão feliz e contente porque ela ficou mais curta, mais leve. Vou até cantarolando, assoviando na minha caminhada, junto com os outros que todos estão carregando a sua cruz. Só que chega um momento na vida da gente que a gente tem que atravessar um penhasco, um desfiladeiro. E aí a gente joga a nossa cruz para servir de ponte para atravessar esse vão. Só que você cortou um pedaço da sua cruz. Então você não consegue atravessar aquele penhasco. Você tem que voltar no caminho, catar o pedaço que você cortou, remendar a sua cruz, fazer o caminho de volta para que você possa atravessar. Então, quando a gente diz que cada um tem a cruz que merece, cada um tem aquilo que os seus ombros podem suportar, não é um eufemismo. É a mais pura realidade. Só que nós olhamos para o vizinho e sempre achamos que a nossa é a pior. Que nós é que sofremos mais. Que Deus deve estar me confundindo com o Rambo ou a Mulher Maravilha, né, que é forte. Não, você tem exatamente aquilo que você consegue aguentar. Mas então, diante da dor, o que fazer? Eu digo que nesse mundo que nada se cria, tudo se copia, copie bons exemplos. Veja o caso de Chico Xavier, mesmo com um olho com problema, continuou psicografando, e Irmã Dulce, de Valo. Gente, Raul Teixeira aprendeu a psicografar com a outra mão, com a mão esquerda. Então, em vez de você ficar reclamando da dor, do sofrimento, veja essas pessoas que fizeram do seu sofrimento um bem para a humanidade. Beethoven, surdo, compôs a Nona Sinfonia. Que seria dos cegos sem braille, que ficou cego e criou, pelo tato, a possibilidade de leitura. Então, diante da dor, tire uma bem-aventurança disso. E a grande
reflexão é: faça um autoexame, olhe para dentro de você mesmo e se pergunte: o que eu preciso aprender com essa experiência? Que lição que a vida está tentando me ensinar com esse momento que eu estou passando? O que eu preciso modificar na minha vida para que o sofrimento não bata a minha porta? Se pergunte também como que você se relaciona com Deus. Você só lembra dele para pedir naqueles momentos de grande sofrimento? Eu tenho um amigo que é médico, ele fala que as paredes dos hospitais já escutaram orações mais sinceras que muitas paredes de igreja. Porque lá realmente a gente abre o nosso coração. Você é assim que se relaciona com Deus? Somente para pedir? Ou você também lembra de agradecer? Lembra de louvar? Lembra os 3 tipos de prece? Pedir, louvar e agradecer. Como é que você se relaciona com o seu próximo? É só amizade de interesse? O que eu vou ganhar sendo amigo de fulano? Qual a vantagem que é eu frequentar tal lugar? Como que você se relaciona com você mesmo? Como é a sua vida? Você gosta das coisas que estão acontecendo na sua vida? Se não gosta, é só mudar, gente. É tão simples. Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, nos convida a que a gente se estude, nos convida a estudar e a se estudar, ver os seus defeitos, se propor a uma higiene mental. Eu acho que essa talvez seja a grande reflexão. Mude as suas atitudes. De imediato, o que você pode fazer? Mude a tua atitude mental. Porque cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Que companhia você está escolhendo para viver com você? Gente reclamona, gente pessimista, gente negativa, porque você está o tempo todo reclamando, sendo pessimista. Mude a sua atitude mental. Se você não consegue de uma hora para outra, direcione a sua atitude mental para uma coisa positiva. Ouça uma boa música. Hoje tem tanto podcast, tem tanto vídeo no YouTube. Assista uma palestra, faça uma oração, uma leitura. Ai, Ângela, eu não consigo ler, não me concentro. Nossa, tem tantos livrinhos pequenos, do tamanho, mas ricos no conteúdo, momentos de sabedoria, que a gente tem ali, minutos de sabedoria, desculpe. Quanta coisa boa para a gente mudar o nosso foco. A gente tem um amigo lá na nossa casa espírita que fala que é preciso que a gente vire a chave, mude a nossa atitude mental e principalmente vigie os seus pensamentos. Fuja de pensamento deprimente, de pensamento negativo, fuja do desânimo, ai, não vai dar certo, não vai funcionar, não vou conseguir. Mude essas atitudes mentais. Repense as suas ações, afaste-se dos vícios. Quando eu falo vícios, eu não estou falando pare de beber ou pare de fumar, isso já é óbvio. Mas pare de fazer fofoca, pare de maledicência, pare de ver somente o que não presta nas outras pessoas. Mude o seu vício de falar o que não deve. Aprenda a silenciar, controle as suas más tendências. Todos nós temos. Evite essas conversações deprimentes, isso vai alimentar mais ainda as más tendências. Ou seja, tenha vontade de dentro para fora de fazer essa renovação moral. Quando você se sentir motivado assim, ajude o seu semelhante através do trabalho voluntário. Todas as casas espíritas têm vários trabalhos voluntários. Você quer ver o quanto você é feliz? Passe uma tarde num asilo visitando os vovozinhos e vovozinhas que estão lá. Ou passe uma tarde no Erasto Guerra. Você vai ver que você é muito feliz, que você não tem nem do que reclamar. Então, quando nós ajudamos o próximo, a grande verdade é que nós estamos sendo ajudados. E aí você pode se perguntar, então eu posso ser feliz? Pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham? Eu acho que Kardec foi muito feliz quando ele colocou a palavra completa. Completa nós não podemos, mas nós podemos ser tão felizes por momentos. E é nesses momentos que a gente tem que encher o nosso tanque de alegria para que a gente possa atravessar os momentos de tempestade.
Não faça igual uma tia que eu tenho, que ela diz assim, eu nem gosto quando uma coisa boa acontece, porque no mínimo vem 10 desgraças atrás. Ou quando alguma coisa acontece, bata na madeira, porque só pode vir coisa ruim. Não! Viva esses momentos. Se deixe ficar, se está um momento de alegria, sorria, de gargalhadas, de risada. Armazene com isso, para que você possa atravessar os momentos de dificuldade, que com certeza vai ter. E aí você vai poder ser tão feliz por momentos quanto este mundo de provas e expiações nos permite. E agora, para encerrar, nosso horário está ali, eu vou deixar uma fórmula mágica para vocês. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Sim? A gente quer evitar o sofrimento. Então, é uma fórmula mágica, muito fácil de ser seguida, tá? Ela está lá, faz parte da resposta da questão 257 do Livro dos Espíritos. E se você não quer ter sofrimento, não quer passar por nenhum problema, siga essa fórmula mágica. Vou ler um pedacinho, porque é bem interessante. A fórmula diz assim: tome as suas paixões animais. Não sinta ódio, nem inveja, nem ciúmes e nem orgulho. Fácil. Não se deixe dominar pelo orgulho. Purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Fórmula mágica, resposta da questão 257 do Livro dos Espíritos. Ela é mágica mesmo, porque ela pode transformar as nossas vidas. Agora, que ela não vou dizer que é difícil, eu troquei a palavra difícil por desafiadora. Então eu falo, não é difícil, é desafiador. Ela é desafiadora. Não sentir ódio, não sentir inveja, tomar ou sorrir. Mas eu diria assim, terminando com uma poesia que eu gosto muito de poesia, em Clarice Lispector, ela tem uma poesia que diz assim: ainda bem que existe outro dia, ainda bem que existem outros sonhos, outros risos, outras pessoas, outras coisas. E aí, por conta própria, eu diria que ainda bem que existe a doutrina espírita, esse consolador prometido, que vem nos dizer o porquê sofremos, vem nos consolar para que a gente possa compreender, aceitar e mudar o rumo da nossa vida. Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho e pela atenção. Obrigada pela palavra, meu amigo. O nosso agradecimento a Ângela pela palestra maravilhosa que nos trouxe, pela facilidade com que está com um tema tão difícil desse, né? Quem de nós, como ela disse, quem de nós não tem as suas dores, os seus sofrimentos? Trato isso de uma forma tão leve, tão compreensível, né? Para todos nós, não só nós aqui, o mundo inteiro, né? E nesse momento, como eu falei na prece inicial, em que o mundo atravessa momentos tão difíceis, com tantas guerras, com tantas dores, com tantas catástrofes, um dos momentos mais difíceis que eu lembro nos últimos tempos, assim, a humanidade toda está cabisbaixa em função das dores e dos sofrimentos que nos são impostos. Pela oportunidade do tema, da forma que você tratou, muito obrigado, Angela. E leve aos nossos irmãos do Francisco de Assis nosso abraço, especialmente ao meu querido Jorge de Ávila, figura queridíssima, Jorge. Nós vamos encerrar a primeira parte da nossa atividade com a prece, em seguida vamos aos passes e pedimos que os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Querido amigo e mestre Jesus, ao encerrarmos a nossa atividade, Senhor, queremos expressar o nosso agradecimento por esses momentos de reflexão intensa que todos passamos, porque revivemos cada um conhecendo a sua intimidade, as suas dificuldades, as suas dores,
a sua forma de ver o sofrimento que o mundo atravessa, as diferenças que foram ressaltadas aqui do ponto de vista da maturidade, do conhecimento, das condições, enfim, Senhor, cada um é atingido de uma forma diferente por esse momento difícil que vivemos. Mas como também foi ressaltado de uma forma magistral, afinal. Graças a Deus que temos a doutrina espírita explicando que a dor não é um castigo de Deus, mas que sim um ajuste de contas que cada um de nós presta à sua própria consciência. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus pela forma de inteligência superior com que nos trata e pela oportunidade que nos oferece a cada instante de reavermos as nossas diferenças e de prestarmos contas à lei que infligimos. Guarda-nos, Senhor, acompanha cada um de nós no retorno aos nossos lares, assista aos nossos familiares e que a bondade do Mestre Jesus permaneça entre nós e em nossos corações, nesta noite, por todo sempre. Que assim seja.